Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Paula Fraga do Satisfeitas e nós estamos juntas nessa campanha de 10 dias de oração e direção para o ano de 2024. São 10 lives de até 10 minutos, inspiradas no texto bíblico de Lucas 10, do 38 ao 42, que narra a história das irmãs Marta e Maria e a chegada de Jesus até a casa delas. Hoje é o 8º dia desse propósito. Eu quero falar com você sobre justificativa. O nosso tema de hoje é pare de se justificar. Eu acho tão interessante nessa história que Maria toma uma decisão, e a gente já viu isso, né, em vídeos anteriores, de que esse sentar-se de Maria não foi apenas se sentar para ouvir, mas era a atitude de uma discípula. Portanto, ela entendeu que aquilo que Jesus tinha para ensinar naquele momento era algo muito valioso e ela precisava aprender. E ela quebra todo o padrão ali da sociedade da época, que limitava a mulher, né? E ela se coloca na condição de discípula. Jesus então repreende Marta quando ela entra ali e fala que Maria deveria estar ajudando. Jesus não, ela escolheu a boa parte. A gente viu também no vídeo de ontem que Jesus estava quebrando um padrão religioso que excluía a mulher, que impedia que a mulher se comportasse como uma discípula. Também havia esse preconceito ali na cabeça de Marta. Ela não deve estar aí, ela tem que estar aqui comigo, trabalhando, ajudando, cuidando das coisas do serviço da casa. Não sentada junto aos homens como uma discípula. Que proveito tem isso para ela enquanto mulher? E Jesus disse, muito proveito. Essa é a boa parte que ninguém poderá tirar dela. Mas nós vimos também que Marta invade o ambiente, né? A ideia do texto ali, quando Lucas escreve que ela foi falar com Jesus, é que ela chegou surpreendentemente, repentinamente, sem uma prévia, um anúncio, né? Sem uma percepção, acho que ela vai vir, que ela vai invadir o ambiente. Não, simplesmente Marta chega, invade aquele ambiente onde Jesus está ensinando, ministrando, e expõe Maria na frente de todo mundo e na frente do próprio Deus. Bom, quero abrir um parênteses aqui para contar para você uma experiência que eu vivi na minha vida, quando eu já estava assim muito chateada com uma situação. Eu fui orar pedindo para Deus agir, né? Senhor, pesa tua mão aí nessa situação, faz alguma coisa. E Deus, na hora assim, me repreendeu. Como assim pesa a minha mão? Você quer que eu pese a minha mão sobre meu filho, sobre minha filha? Então, muitas vezes, nós chegamos na presença de Deus levando nomes de pessoas, de histórias, condenando pessoas, pedindo para que Deus entre com justiça, com a vara, com o leito, com isso, com aquilo, com a cova. Meu Deus, irmãos, a oração não é um lugar para isso. Oração é o melhor mecanismo, é a melhor maneira de se buscar o direcionamento de Deus. Então, quando a gente chega a Deus em oração, é muito mais para ouvir e receber dele do que chegar com uma fórmula pronta, com uma sentença anunciada. Faz isso, aquilo com fulano de tal. E Marta chega na presença de Deus fazendo queixa de Maria. E ali na frente de todo mundo, expondo Maria ao julgamento das pessoas, expondo Maria a pensamentos equivocados com relação a ela, com relação à atitude dela. Todo mundo ali, ouvindo aquelas palavras de Marta, poderia pensar, é verdade, que intrometida, não era nem para ela estar aqui, isso aqui não é ambiente para mulher, é verdade, que egoísta, só pensou nela, deixou a irmã sozinha. E o que Maria faz diante disso? Nada. Ela fica em silêncio. Se a gente voltar alguns capítulos atrás no livro de Lucas, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a gente vê uma situação muito parecida também. A mulher com o vaso vai até a casa do fariseu, de Simão, e começa ali a lavar os pés de Jesus, enxugar com seu cabelo, e Simão condena aquilo no coração dele, né? Simão pensa assim, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não estaria recebendo essa entrega, essa oferta. Aquilo estava no secreto da mente de Simão, no coração dele, ninguém sabia. Mas Jesus expõe na frente de todo mundo.
Jesus joga aquilo ali, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, né? Bota no ventilador. Jesus fala assim: por que você está pensando no seu coração dessa maneira? E ele fala, essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não parou de beijar os meus pés, ela está lavando com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Jesus expõe a situação ali na frente de todo mundo. E semelhante a Maria, aquela mulher fica em silêncio. Essa necessidade que a gente tem de se defender o tempo todo, de se justificar o tempo todo, de querer mostrar para todo mundo que Deus fala com a gente, que Deus está falando, que é Deus que está direcionando. Ó, eu tô aqui, não tô movida pela carne não, tá? É o Espírito Santo que tá falando comigo. Muitas vezes a gente atropela o agir de Deus. Por quê? Se você se defende, você não precisa que Deus te defenda. Se você se justifica, você não precisa que Deus te justifique. Se você faz por si, você não precisa que Deus faça por você. Qual é a necessidade de ter um Deus se eu ajo como uma deusa? Se eu faço tudo por mim? Então, Maria se cala diante daquela fala de Marta. Ela não tenta se defender, ela não tenta se justificar, ela não tenta mostrar que era muito importante estar ali ouvindo Jesus, ela tinha que fazer isso. Simplesmente ela continua fazendo o que ela estava fazendo, ouvindo Jesus. Na sua jornada de busca por Jesus, de busca pelos propósitos de Deus na sua vida, você vai ser entendida e não entendida. Você vai ser compreendida e não compreendida. Você vai ser elogiada e você vai ser criticada. Você vai ser exposta à opinião das pessoas, que algumas vezes está alinhada com a opinião de Deus. Outras vezes está completamente diferente do que Deus diz para você. E daí o que você deve fazer? Não só hoje, em 2024, 2025, por toda a sua vida. Buscar conhecer a vontade de Deus para você. Você está certa de que Deus te mandou fazer o que você está fazendo? Você está certa que essa é a boa parte? Essa foi a escolha sensata? Então permaneça fazendo, sem se justificar, sem se defender, sem querer mostrar que Deus é com você, que você está fazendo a coisa certa. Simplesmente faça, porque como diz lá em Provérbios 31, no finalzinho do texto, diz assim: as suas obras a louvarão. Aquilo que ela faz, todo mundo vai entender que era o correto. Hoje não te entendem por que você age assim, por que você faz de tal jeito, mas de lá na frente vão dizer: nossa, ela era certa. Viu só? Era isso mesmo que ela deveria ter feito. Pare de se justificar. Pare de se defender. Deixe Jesus te defender. Deixe Ele falar por você, como Ele fez com Maria. Deixa Ele mostrar que você não está errada, que você está fazendo a coisa certa e que você escolheu a boa parte. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse exemplo de Maria, uma mulher como a gente, que estava certa do que estava fazendo. Ainda assim, naquele momento, decidiu não se justificar, não se defender, se calou. E Jesus foi a sua defesa. As palavras de Jesus foram as suas justificativas diante de Marta. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de receber a defesa do Senhor, as palavras do Senhor sobre nós, porque nos antecipamos, pulamos etapas e nos colocamos à frente de Deus. Mas que nessa hora, em nome de Jesus, nós possamos aquietar o nosso coração, Pai, e deixar que o Senhor fale por nós, que o Senhor haja por nós. Que em 2024 a gente possa descobrir o valor do silêncio, o valor da quietude e da confiança total no Senhor para nos defender. Porque Tu és capaz, Senhor, de nos defender. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela sua companhia até aqui. Te espero amanhã para o 9º vídeo dessa campanha de 10 dias de oração e direção para 2024. Deus te abençoe.